Oi, gente! Olá, a gente vai responder algumas perguntas que vocês mandaram e vamos que vamos. Vamos começar, vamos lá. Vai, Gabi. E se eu não quiser me mexer e só quiser ficar dormindo até tarde e jogando videogame? Você pode? Pode. Pode, fica à vontade. Pode fazer o que você quiser. Quiser jogar videogame o dia inteiro, o ano inteiro, 2, 3, 5 anos. Mas tem que ver o que você quer da sua vida, o que você vai colher lá na frente, né, cara? Tudo tem um preço, né? A Bíblia já diz que não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Então pensa bem o que você vai semear. É isso aí. Tem que tomar cuidado com o que você pretende colher lá na frente. Se você quer ser um gamer profissional, acho que vale a pena você investir. É, né? Realmente. Agora, se quiser outra coisa, é melhor você começar a plantar outra Se coisa, mexe. né? Se mexe. Próximo. Como identificar meu dom na igreja? Bom, eu acho assim, pra gente identificar o dom, é uma coisa difícil de identificar dom, né? O que a gente aprendeu na igreja é o seguinte: o que te chamarem pra você fazer, você faz, aceita tudo que você tiver que fazer, trabalhar, e aí você vai perceber aquilo que você tem mais expertise, enfim, o que você consegue mais, né? Tem que estar disposto, né? A primeira coisa, acho que você tem que estar disposto a fazer aquilo que tiver à mão. E aí você vai começar a sentir aquilo que você tem facilidade, que é legal, e aí as pessoas também vão reconhecer em você, né? Na Bíblia diz em Efésios 4:8, fala assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ou seja, Deus concedeu dom a todos nós, né? E a gente tem que estar disposto nas mãos dele e fazer tudo o que tiver à mão, porque você não sabe o que vai dar certo. E aí você vai descobrindo o seu dom, descobrir. enfim. Como descobrir o que eu quero fazer daqui 10 anos? Então, eu acho assim, que a vida, eu acredito que na vida a gente tem que se planejar. É tudo uma questão de planejamento. Então você tem que colocar suas metas, colocar os seus objetivos e falar, olha, eu quero fazer tal coisa aqui 10 anos e batalhar para isso, né? Eu vou dar um exemplo da minha vida, por exemplo. Eu queria me aposentar aos 50 anos, sempre quis. Então eu me planejei para isso e quando eu fiz 50 anos eu pude parar de trabalhar. Agora não adianta você esperar passar 10 anos, acordar e falar, hoje eu vou parar de trabalhar, porque não vai rolar. Você tem que se planejar. Tem que começar a plantar, né? Plantar de hoje, planejar e ir atrás. Se vai acontecer a gente não sabe, mas aí você já tem que... A gente pode mudar os planos também, né? Exato. Não é porque você colocou um objetivo que você tem que ficar escravo daquele objetivo. Mas tem que planejar. E aí a Bíblia diz que vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida, vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Então planeja, e coloca na mão de Deus e fala, se Deus quiser, se Deus permitir, eu vou fazer isso ou aquilo e segue adiante. É isso aí. Como ser útil e saber que estou no caminho do Senhor? Essa daí é com a Karina. Comigo? É que é da paz. Eu acho que a Bíblia diz que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo e sejam agradecidos. Então eu acho que a paz, Deus vai dando paz naquilo que é para você. Se o que você estiver fazendo, você sentir paz, você sabe que é de Deus, enfim, você está no caminho certo. Exato. Primeiro, na verdade, você tem que estar em comunhão com Deus, tirar tudo aquilo que impede de Deus falar, o pecado, né, as coisas que desagradam a Deus, e aí Deus vai começar a trabalhar na sua vida e Ele vai te dando paz para poder você ter o discernimento de saber o que é. Como ter paciência, crise, saúde e relacionamentos nessa época de Covid? Gente, é difícil. Essa época de Covid é difícil para todo mundo, né? Mas a gente espera em Deus. A gente tem paciência porque a gente espera em Deus, a gente confia nele e a gente sabe que ele está cuidando de cada detalhe. Sim. Né, Cá? Sim. Fala. E aí a gente separou que não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado
esperança. Então, eu acho que é uma questão de persistência, né? Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, que Deus tem um plano e um propósito na vida de cada um e que a gente tem que perseverar, ficar firme e isso vai fazer com que a gente alcance e ter a certeza e a confiança de que Deus tem um plano. E quando a gente tem a certeza e a confiança, isso faz com que a gente consiga ter paciência e perseverar e esperar aquilo que Deus tem. Porque a gente tem que descansar, porque fácil não tá pra ninguém, né? Todo mundo tem seus problemas, enfim. Mas é isso aí. Mas as coisas passam, né? E a gente sabe, uma hora tem coisas boas, outra hora coisas ruins, mas se a gente perseverar, né, ficar persistente e firme, a gente vai alcançar os propósitos de Deus na nossa vida. O que eu faço com aquele cara chato, invasivo, que se acha superior do trabalho? Sempre tem esse cara chato, né? Qualquer Cara, lugar, né? em todo lugar tem no trabalho, enfim, onde for. Sempre vai ter aquela pessoa chata que acha que pode se meter, que acha que é melhor que você. A Bíblia ensina que a gente tem que amar todo mundo, né? Jesus falou que a gente tem que amar os nossos inimigos. Amar a nossa família é fácil, né? E nós, como crentes, né, a gente é super visado onde a gente está. Então a gente tem que fazer a diferença. A diferença é essa, é amando. Independente se ele é chato ou não, abstrair o que ele fala. E a Karina até fala, cara, do versículo, bem legal. Antes disso tem ainda também a questão que eu penso que a gente tem que entender também que nós também somos falhos, que nós também somos chatos, Sim. que nós também, né, tirar esse orgulho de que a gente achar de que a gente é superior ao outro, né? Quando a gente se considera igual ao outro e vê que Deus ama tanto ele como eu também, então aí a gente se coloca, né, igual e aí a gente consegue também fazer aquilo que a Bíblia diz, que digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. E em Pedro também diz que não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmos fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Então a gente tem que fazer igual Jesus, né? Amar, dar outra face se precisar, e não pagar o mal com o mal, né? Que é o que a gente leu agora. Pagar o mal com o bem, que é isso aí. Mesmo que seja difícil, né, muitas vezes, mas se a gente difícil. considera que o Não é próximo fácil. também, nós também muitas vezes não somos fáceis, né? Então a gente tem que entender que cada um tem seu momento Todo e a gente mundo tem tem que seus defeitos. exatamente, a gente tem que amar o próximo. Como fazer para ficar mais próximo de Deus novamente? Bom, pra gente se aproximar de Deus, primeiro a gente tem que querer, né? Tem que se dispor a isso, tem que buscar, tem que estar tentando resgatar esse sentimento, né? Eu acho que quando a gente se afasta de Deus, e ele sempre vai dar um jeito, né? De estar atrás da gente, de estar querendo estar com a gente, né? Ele não desiste da gente, né? Ele não Deus está desiste. sempre ao nosso lado, sempre. Isso. E aí tem um versículo que a gente separou que fala que sei que a bondade e a fidelidade me acompanham todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. É isso aí. Então eu acho que quando a gente... Eu sempre falo que quando a gente se converte, por mais que a gente queira se afastar de Deus, Ele não se afasta da gente. Você pode achar que você está desviado, você pode achar que você está longe, mas Ele está perto, Ele está esperando. A hora que você se dispor, Ele está correndo atrás de você. Ele cuida, ele cuida. tá esperando, exatamente. Ele cuida vai da correr gente e atrás ele de vai... você. O que fazer quando o boy demora para responder? Bom, primeiro você tem que entender por que ele está demorando. Às vezes ele pode ser um cara mega ocupado, que trabalha muito, né? Tentar entender por que ele está demorando. Agora, se você sabe que ele não está fazendo nada e mesmo assim ele está demorando... Aí tem, né? Qual é a prioridade, né? Tem que ver quais são as prioridades dele, as Exato. suas prioridades, né? Eu acho que vale uma conversa primeiro, tentar entender por que você demora, por que eu fico sempre no vácuo, enfim. E tentar entender isso. Se essas conversas não forem resolvendo e se for ainda um namoro, por exemplo, acho que vale reavaliar o relacionamento. Falar, pô, se eu não sou prioridade hoje, o que vai ser daqui a alguns anos, né?
Isso varia de casal, né? Depende do que cada um gosta, do que cada um acha que é prioridade, né? Então vocês vão ter que conversar aí. Acho que vale uma conversa, Sim. isso aí. Ouvir o chamado de Deus versus medo do incerto. Então, quando é um A chamado gente volta de Deus, àquela questão, não é? É a mesma, né? É. Quando é um chamado de Deus, a gente não tem medo. A gente tem convicção, que é o que a gente Que é ia a falar. paz, né? Aquele Que é a paz, versículo é. que fala que a paz de Deus, a paz de Deus vai dar, O árbitro. ela é o árbitro dos nossos corações, né? Então ela te vai dar essa certeza, ela vai dar essa confiança. Que mesmo que às vezes as circunstâncias possam mostrar alguma coisa diferente, você tá tão em paz, tão convicto com aquilo, né? Que tira toda a incerteza, né? Tira É uma todo- coisa que a gente sempre fala, né? Sempre às vezes quando eu converso com a Karina, quando a gente tem que tomar alguma decisão, a Karina sempre pergunta, você tá em paz? É verdade. Né? Sempre a Karina me pergunta, você tá em paz? Não, não tô, então pensa. Porque se você não tá em paz, é porque Alguma coisa tem, né? Alguma Quando, coisa onde tem. tem dúvida não é de Deus, não é né? de Deus. Isso é o que a Karina sempre fala. Onde tem dúvida não é de Deus, é isso mesmo. Próximo. Adão tinha umbigo? Fico pensando porque ele nunca teve cordão umbilical, não teve mãe. Eu acho que ele tinha. Eu acho que ele não tinha não, cara. Tinha? Não Tinha sei, sim. será que tinha? Eu não, acho que não, cara. Acho que tinha. A gente tá na Bíblia? Tá na Bíblia? Não, a gente não sabe. Ah, eu não sei. Próxima. Por que vocês acham que os evangélicos são tão mal falados e o que a IEA tem feito para provar o contrário? Você. Eu acho que assim, nós somos seres humanos, né? Então Jesus é que era perfeito, Deus é perfeito, Jesus, ele era homem aqui na terra, mas ele era filho de Deus, ele era Deus, então ele é perfeito. Agora nós somos humanos, qualquer um, estando na igreja, não estando na igreja, sendo convertido ou não sendo convertido, somos humanos e estamos sujeitos a errar, pecar, cair, né? E o que a igreja pode fazer? Demonstrar amor. Ser um bom É, testemunho, ser um bom procurar testemunho. ser diferente, se aproximar cada vez mais de Deus, porque eu acho que quando a gente está perto de Deus, a gente acaba Sendo um bom testemunho. sendo um bom testemunho. É, exatamente. Como vocês acham que o cristão deve se relacionar com a política? Então, eu acho que a política e a igreja não caminham junto. Jesus, quando foi questionado, em um momento que Jesus foi questionado sobre política, que chegaram para ele e falaram assim, tem que pagar imposto, o que tem que fazer? Jesus foi bem claro, ele respondeu, dai a César o que é de César. Eu acho que o que Jesus quis dizer é o seguinte, faz o que tem que fazer, o imposto é com eles, a gente faz a nossa parte e a gente está aqui para outra finalidade. Não A gente misturar. para não misturar, né? A gente está aqui para O que é de salvar Deus vidas. é de Deus, o que é do Exato. homem é do homem, né? Exato, é isso aí. Eu acho que religião e política não devem se misturar. Eu também acho, concordo. Vocês acham que a ciência e a fé são conflitantes? São diferentes, né? Eu acho que ciência cuida das coisas que é da natureza e a fé das coisas, dos assuntos da alma. Então são coisas distintas. É isso aí. Qual livro, além da Bíblia, vocês acham que ninguém pode morrer sem ler? Bom, Gente, uma leitora pode falar, né? tem um monte de livro, né, que a gente não pode morrer sem ler. Mas um dos meus livros preferidos é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, que é um livro que eu lia muito tempo atrás e que realmente me marcou bastante. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, porque ele te faz refletir sobre a sua vida, sobre o seu papel, sobre a sua trajetória. É a história de um homem que está morrendo e ele começa a ver o que ele fez da vida dele, né? Então, eu acho que vale a pena todo mundo ler esse livro e sexta-feira tem resenha do Boa Giving dica, Books hein, pessoal? Olha lá. desse livro. Boa dica. Quais são as principais diferenciais da Moce da época de vocês para a Moce de agora? Ai, gente, Difícil, hein? Vocês estão com tempo? Porque É que é muita coisa. vai Não demorar vai pra ter. fazer essa diferença. Acho não que dá. essa fica para uma próxima, né? Fica um vídeo só disso. Lembrei de uma coisa. Que era uma coisa que eu acho que era muito diferente das nossas mocidades. Na nossa mocidade, a gente não tinha amigo fora da igreja. Os nossos únicos amigos eram da igreja. Então É a verdade. gente não tinha vontade de fazer mais nada que não fosse estar na igreja. Passava sábado na igreja. A gente o sábado esperava a inteiro na semana igreja. inteira para chegar à Pra chegar mocidade, sábado e pra estar lá. domingo, é verdade. Depois que acabava a mocidade, A gente saía, depois né? da mocidade, depois do culto também a gente saía, depois de todo o culto. Com todo mundo, cada hora era na casa de um. Eu acho que isso é uma diferença muito grande. É verdade. Eu acho que isso faz toda a diferença. Ajuda, na traz vida. força, né? E Porque aí é a gente união. não tinha vontade de fazer outras coisas, né? Não tinha. É isso aí.
quais foram as experiências mais memoráveis que vocês tiveram na igreja? A gente teve muitas experiências. A gente estava aqui conversando para tentar lembrar alguma e a Mari lembrou de uma muito boa. Quando a gente, na mocidade, a gente fazia trabalhos em orfanato. E aí, uma vez, a gente resolveu trazer todas as crianças do orfanato para nossa igreja. Na igreja antiga ainda. Na igreja velha, Na igreja velha, lá no Todo Imirim. mundo pegou seus carros, cada um colocou, naquela época podia colocar uns 10 no carro, né? Lotava os Lotava carros. os carros, cada um colocou uns 10 no seu carro, levou para a igreja. E a gente fez brincadeira, serviu lanche, aquelas crianças com aquele cachorro quente, refrigerante pela igreja inteira. Tinha comida em tudo quanto era lugar, foi muito, muito legal. Todo mundo se uniu, né? Se empolgou de estar fazendo. Foi E gostoso. depois nós passamos o dia lá. Depois lavamos a igreja inteira, lavamos Aí a a gente igreja lavou a inteira. igreja Foi muito inteira. legal. Esse dia a gente tava eu, a Karina e a Beta lavando a igreja. Aí de repente a Beta se empolgou, ela pegou aquela mangueira, começou a jogar em cima dos bancos, no púlpito. Lavamos mesmo, jogamos água no chão, esfregamos o chão, tudo. a igreja inteira. Foi muito legal. Esse dia foi muito gostoso e acho que eu nunca vou esquecer. Foi mesmo. realmente uma experiência que valeu. É isso. Acho que é isso, pessoal. É isso, né? Gente, Tá bom, são essas vamos- perguntas. Valeu. Bom, gente, espero que a gente tenha respondido e ajudado um pouco vocês aí. Qualquer coisa, escreva, põe no Curte. chat, curte, manda sininho, Compartilha! compartilha. É isso aí.